Olá, gente! Vamos falar hoje sobre o triângulo retângulo, que é o capítulo 14. Bom, gente, para começar a falar sobre triângulo, vamos lembrar rapidinho, né, o que é um triângulo mesmo. Então, dados três pontos A, B, C, não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo. Então, esse triângulozinho aí do lado, né, ele é um triângulo, a gente pode ver por quê. A gente tem o segmento AB, o segmento AC e o segmento BC, e eles não são colineares, então a gente pode chamar isso aí de triângulo. Mas, gente, o triângulo, ele tem algumas classificações. E uma delas é o triângulo retângulo. Então, o que é isso? O que é o triângulo retângulo? Os triângulos, eles podem se classificar como retângulos se e somente se tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo que está aí na foto, na imagem, ele é um triângulo retângulo porque ele é retângulo em A. Então, o ângulo reto, ele está ali no A, onde está a setinha apontando. Bom, o lado oposto a esse ângulo reto, né, que fica ali na frente do ângulo reto, é a hipotenusa. Então, a hipotenusa, ela sempre vai ficar oposta ao ângulo reto do triângulo, independente da posição que o triângulo tá, se ele tá de cabeça para baixo, enfim, a hipotenusa sempre vai estar em frente ao ângulo reto. Bom, além da hipotenusa, a gente tem dois elementos que são muito importantes, que são os catetos. Os catetos, normalmente, eles ficam localizados atrás do ângulo reto, né? Às vezes a gente costuma dizer que eles são adjacentes ao ângulo reto, ok? Então, oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, adjacente ao ângulo reto, os catetos. Bom, então, para fechar, né, o triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Ele possui um ângulo reto, cuja medida é de 90 graus, e os dois outros ângulos são chamados de ângulos agudos, pois são menores que 90 graus. Bom, então, os elementos que a gente tem nesse triângulo retângulo é a hipotenusa e os catetos. Olhando para essa imagem aí, a gente tem que a hipotenusa é esse Azinho, né, que é o segmento BC, pois está oposto ao ângulo reto. E os outros dois são os catetos. Seria o Czinho, né, um cateto, e o outro, que é o Bzinho ali, também é outro cateto. Bom, agora, a partir desse triângulo que a gente já viu, esse triângulo retângulo, a gente vai considerar, né, esse triângulo ABC, retângulo em A, e a gente vai conduzir uma reta AD perpendicular a BC com um D em BC. Então, essa linha tracejada que eu coloquei aí, que eu até coloquei um H ali do lado. E essa seria a reta perpendicular que a gente traçou. E a partir disso, a gente vai caracterizar alguns elementos, sendo eles. Bom, como eu já falei, a hipotenusa sempre fica oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa, né, nesse caso, é o lado, esse Azinho, né, que seria o segmento BC. Então, BC, que significa, representa o Azinho aí, é a nossa hipotenusa. E aí a gente tem que, né, o segmento AB e o segmento AC são os catetos, que estão representados aí como o Bzinho e o Czinho. Bom, e essas outras letras que apareceram por aí? A partir daquela linha que a gente, daquela reta que a gente tracejou ali, né, que é perpendicular a BC, a gente tem algumas outras coisas, como por exemplo, ali entre o segmento BD, né, que foi o ponto que a gente marcou em BC para traçar essa reta perpendicular, esse segmento, na verdade, a gente achou um Mzinho ali. E esse Mzinho a gente chama de projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Já do outro lado, a gente tem uma outra projeção, que seria a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, de BD, a gente tem a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e de CD, a gente tem a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E o segmento que a gente traçou, que a gente chamou de H, seria a altura relativa à hipotenusa. Bom, a partir desses elementos, né, a gente consegue chegar nas relações métricas, né, que a gente quer falar mais para frente. Porém, antes de chegar nas relações métricas, eu vou relembrar com vocês rapidamente a parte de semelhança de triângulo.
Bom, semelhanças. Então, conduzindo essa altura, né, AD, que é relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo ABC, obtemos dois triângulos retângulos, que seria o triângulo DBA e o triângulo DAC, semelhantes ao triângulo ABC, ó, igual está na imagem aqui. Por que esses triângulos são semelhantes? Pois, a partir da congruência de triângulos ângulo, 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 a gente consegue perceber que esses três triângulos são semelhantes. E é a partir desses triângulos semelhantes que a gente vai estudar as relações métricas. Agora, eu vou mostrar para vocês as relações métricas do triângulo retângulo. Então, né, como eu falei, agora a gente vai ver as relações métricas no triângulo retângulo. Então, quando a gente olha para aquele triângulo, né, esse triângulo aqui, esse triângulo ABC, esse triângulo maior, e quando a gente traça a perpendicular AD, a gente consegue chegar em dois triângulos, como a gente viu anteriormente, né? O triângulo DBA e o triângulo DAC. E aí a gente consegue, né, a partir da semelhança de triângulos, chegar em algumas relações. Então, eu vou relacionar primeiro o triângulo 1 e 2, depois o triângulo 1 e 3 e depois o triângulo 2 e 3. E ver quais relações a gente consegue, né, chegar a partir do conteúdo de semelhança de triângulos. Então, vamos pensar agora comparando esse daqui com esse daqui. Olhando para o Azinho, né, para o segmento BC, que está oposto ao ângulo reto, quem aqui nesse triângulo também está oposto ao ângulo reto? O Czinho. Então, o A, ele ocupa a mesma posição do Czinho. Então, a gente fala que A está para C. Agora, eu vou olhar para esse ângulo aqui, que tem dois tracinhos. Olhando para esse ângulo de dois tracinhos, quem está em frente a ele, né, oposto a ele nesse triângulo maior, é o Czinho, né, o segmento AB. Então, eu tenho Czinho, e em frente a esse aqui, eu tenho o Mzinho. Agora, eu posso realizar, né, a multiplicação cruzada aqui. Eu vou ter que C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, a gente tem uma primeira relação. Agora, a gente vai olhar ainda, né, para o ângulo reto e vamos olhar também para esse ângulo de um tracinho. Então, em frente ao ângulo reto, a gente tem o A, e aqui, em frente ao ângulo reto, a gente tem o C. Em frente, né, a esse ângulo de um tracinho, a gente tem o Bzinho. E aqui a gente tem o H. Realizando também a multiplicação cruzada, a gente vai ter que B vezes C é igual a A vezes H. Então, essa é uma segunda relação que a gente obteve, a partir da semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo DBA. Vocês concordam comigo que a gente consegue ter até três relações, né? Porque a gente tem três ângulos. Então, agora a gente vai relacionar os ângulos de um tracinho e os de dois tracinhos. Então, em frente a um tracinho aqui, a gente tem o Bzinho. Em frente a esse aqui, a gente tem o H. Agora, de novo no triângulo 1. Em frente a esse ângulo aqui, a gente tem o Czinho. A esse mesmo ângulo, lá no outro triângulo, a gente tem o Mzinho. Fazendo a multiplicação em cruz, a gente chega aqui. B vezes M é igual a C vezes H. Então, essas são as três relações que a gente consegue tirar entre a semelhança entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Ou melhor, o triângulo ABC e o triângulo DBA. Agora, vamos... Deixa eu fazer um tracinho aqui pra gente não confundir. Agora, a gente vai olhar o triângulo 1 e o triângulo 3. Então, em frente ao ângulo reto, a gente tem o A. Em frente ao ângulo reto desse aqui, a gente tem o B. Olhando para esse ângulo aqui, em frente a gente tem o B também. Em frente a esse aqui, a gente tem o N. Então, fazendo a multiplicação em cruz, a gente tem que B ao quadrado é igual a A vezes N. Agora, vamos de novo, né? Olhar agora para o ângulo reto e para esse ângulo de dois tracinhos. Então, em frente ao ângulo reto, o A. Em frente ao ângulo reto, o B. Em frente a esse ângulo, o C. E em frente a esse ângulo aqui, a gente tem o H. Multiplicando em cruz, eu vou ter que A
vezes H é igual a C vezes B. Agora, a terceira e última relação desse triângulo, a gente vai olhar esse ângulo e esse ângulo com esse ângulo e esse ângulo. Então, em frente desse, o Bzinho. Em frente desse, o Nzinho. Em frente esse, o C. Em frente esse, o H. Então, eu tenho que B vezes H, multiplicando em cruz, né? É igual a C vezes N. Agora, olhando, né? Então, essas são as três relações entre o triângulo ABC e o triângulo DAC. Agora, olhando a semelhança, né? As relações a partir do triângulo DAB e o triângulo DAC. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Então, em frente ao ângulo reto daqui, a gente tem o Czinho. Em frente ao ângulo reto daqui, a gente tem o Bzinho. Em frente ao ângulo de um tracinho aqui, a gente tem o H. Em frente ao ângulo de um tracinho aqui, a gente tem o N. Então, eu vou ter que, multiplicando em cruz, B vezes H é igual a C vezes N. Vocês podem reparar, né, que a gente vai começar a enxergar em relações iguais. Por exemplo, essa aqui é igual a essa, mas depois eu vou explicar um pouquinho pra vocês que isso não interfere em nada, tá? A gente só descartar as que são iguais, considera apenas uma. Agora, né, a gente já olhou a relação entre o ângulo reto e o ângulo de um tracinho. Agora eu vou olhar o ângulo reto e esse ângulo aqui. O ângulo reto e esse ângulo aqui. Então, em frente ao ângulo reto, o C. Em frente ao outro ângulo reto ali, o B. Em frente ao ângulo, esse aqui, eu tenho o M. E aqui desse lado, eu tenho o H. Então, eu vou fazer cruzado. Então, eu vou ter que C vezes H é igual a B vezes M. Essa relação, se eu não me engano, a gente também já encontrou, ó, ela aqui, parecida, né? É a mesma coisa. Agora, relacionando os dois ângulos, esse aqui com esse aqui com esse aqui. Então, vamos lá. Em frente a esse, H. Em frente a esse, N. Em frente a esse, o M. Em frente a esse, o H. Multiplicando em cruz, H vezes H, H ao quadrado. M vezes N, M vezes N mesmo. Bom, então essas são as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, agora, né, o que a gente pode resumir? Resumindo, as relações encontradas, excluindo as repetidas, a gente tem essas relações métricas. A primeira, B ao quadrado é igual a vezes N. A segunda, C ao quadrado é igual a vezes M. A terceira, H ao quadrado é igual a 6 vezes N. Quarta, B vezes C é igual a A vezes H. Quinta, B vezes H é igual a C vezes N. E a sexta e última, C vezes H é igual a B vezes M. Então, como eu já disse, essas são as relações métricas no triângulo retângulo e a gente tem 6 relações. Bom, gente, a gente já viu as relações métricas, agora a gente vai entender um pouquinho do enunciado de cada uma delas. Mas, primeiramente, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que a média proporcional dos segmentos R e S dados é o segmento X, que com os segmentos dados forma as seguintes proporções. R está para X, da mesma forma que X está para S, ou X está para R, da mesma forma que S está para X. A partir dessas proporções, a gente consegue tirar aqui x ao quadrado é igual a R vezes S, ou melhor, x é igual a raiz quadrada de R vezes S. Bom, a média proporcional de R e S coincide com a média geométrica de R e S. Bom, e a partir disso a gente consegue tirar que em qualquer triângulo retângulo, né? Acontece as seguintes relações. Então, a gente vai ler o enunciado de cada uma dessas relações. O primeiro é o seguinte: cada cateto é a média proporcional ou média geométrica entre sua projeção sobre a hipotenusa e a hipotenusa. Então, são essas duas relações: b ao quadrado igual a vezes n, ou c ao quadrado igual a vezes m. Bom, o segundo enunciado é: a altura relativa à hipotenusa é a média proporcional ou média geométrica entre os segmentos que determina sobre a hipotenusa, que é essa relação h ao quadrado igual a m vezes n.
A terceira relação é o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. Então, os catetos são B e C, né? A altura é H e a hipotenusa é A. Então, B vezes C é igual a A vezes H. O quarto e último enunciado é o seguinte: o produto de um cateto pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto do outro cateto pela projeção do primeiro sobre a hipotenusa. Então, o que a gente tem? B vezes H é igual a C vezes N. E C vezes H é igual a B vezes M. Ok? Então, essas são as relações que a gente tem no triângulo retângulo. E esses são os enunciados. Agora eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Uma dica para resolver os exercícios é ter sempre em mãos o triângulo, para a gente sempre lembrar onde é a posição de cada coisa, e também as relações, né? Caso você não tenha as relações, só com o triângulo você consegue chegar nelas, né? A gente viu como a gente chega a partir de semelhança de triângulos, a gente consegue chegar nas relações. Então, ter ideia de como é o triângulo, onde está cada elemento, já faz com que a gente lembre das relações, que a gente chegue nas relações. Então, eu vou usar aqui, vou deixar ele aqui no cantinho para eu olhar. Então, fazendo a letra A, né? A letra A, eu tenho que achar esse X que tá aí. E o X está na posição do H, né? Que é a altura. E eu sei que tem uma relação que é a seguinte. Eu tenho que... H ao quadrado é igual a M vezes N. E eu tenho MN, né? Então, eu tenho que H ao quadrado é igual a M, ali é 4, e o 9 é o N. 4 vezes 9, 36. Raiz de 36, 6. Por que a gente não põe mais ou menos 6? Porque não existe medida, né? Quando a gente tá falando de medida, não existe medida negativa, né? Não tem como que eu falar que eu tenho menos 6 centímetros. Então, não vale a pena, não tem por que a gente colocar o menos 6. Agora, vamos resolver aqui o B, que também é bem fácil. Ali no B, é a mesma relação, né? Só que agora, o que eu não tenho é o N, né? Não, eu não tenho M, né? Então, eu tenho o H ao quadrado igual a M vezes N. O H eu tenho ali que é 6 ao quadrado, 12 vezes N. Na verdade, era o... Não, tá certo, tá certo. Então, 36 igual a 12 vezes N. N vai ser igual a 36 dividido por 12, que dá 3. Então, N igual a 3. Bom, meu nome é Fernando Toledo e agora vou estar dando continuidade na explicação do capítulo 14 do livro Fundamentos Elementares da Matemática, onde o assunto triângulos retângulos, que nós tivemos a primeira parte explicada pela nossa querida Isabela Rodrigues. Então agora eu vou iniciar falando sobre o Teorema de Pitágoras. O que nos diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu tenho o seguinte, que o nosso A é a hipotenusa, o nosso B e o nosso C são os catetos, certo? Então, o que ele vem dizendo? Ele vem dizendo o seguinte para nós, que os nossos dois catetos, então, o B e o C, a soma dos dois ao quadrado vai ser igual a uma hipotenusa. Então, eu tenho o seguinte, que B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado, certo? E uma maneira da gente provar isso, da gente demonstrar esse teorema, é utilizando a primeira relação métrica, que nos diz o seguinte, que b ao quadrado é igual a vezes n, e que c ao quadrado é igual a vezes m. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa relação e vamos somar ela membro a membro. Então, a gente vai ter o seguinte, que b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser igual a vezes m mais a vezes n. Repare que a gente tem a dos dois lados. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o a em evidência. Colocando A em evidência, a gente vai ter A vezes M mais N. Então,
a gente vai reparar o seguinte nessa situação, que m mais n é o próprio a. Então, na onde está m mais n, eu vou substituir pelo a. Então, eu vou ficar com o seguinte resultado, que b ao quadrado mais c ao quadrado é a vezes a. Mas repare que a vezes a é a mesma coisa que a ao quadrado. Então, eu tenho que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, aí está demonstrado o teorema de Pitágoras. Além desse modo de ver, a gente pode ver a demonstração através do GeoGebra. Utilizando o GeoGebra, o que a gente vai fazer? A gente vai construir primeiro um triângulo retângulo e se atentar a uma coisa. Quando eu estou falando de um número elevado ao quadrado, eu estou falando da área de um quadrado, da figura de um quadrado. Vamos supor, eu tenho 3 ao quadrado. Então, eu estou falando de um quadrado cujo seu lado é 3 e a sua área é dada por 3 ao quadrado. Então, agora a gente vai construir o quadrado do nosso cateto C, do nosso cateto B e depois da nossa hipotenusa A. Então, a soma da área do quadrado dos catetos tem que ser igual à área do quadrado da hipotenusa. Vamos ver se isso é válido? Então, primeiro a gente vai desenhar o quadrado do nosso lado, do nosso cateto C. Então, está aí desenhado o nosso quadrado do cateto C. Agora, vamos desenhar o quadrado do nosso cateto B. Está desenhado o quadrado do cateto B. Repare que o nosso cateto C, que é o quadrado azulzinho, ele vai ter a sua área dada por 3 ao quadrado, porque ele é um quadrado de lado 3. E o do nosso lado B vai ser dado por 2 ao quadrado, porque é o quadrado cujo lado é 2. E aí a gente vai ter o nosso quadrado da hipotenusa, que a gente não sabe ainda, a gente não vai conseguir definir ele. Só olha para a gente, ela vai descobrir a área dele através da ferramenta que tem no GeoGebra. Mas primeiro vamos relembrar a forma. Então nós temos que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Então eu vou pegar a área do meu cateto C, do meu cateto B, vou somar as duas e vou ver se vai ser igual à área do meu cateto A. Então, do meu cateto A não, desculpa, da minha hipotenusa A. Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar a ferramenta do GeoGebra, que calcula a área. E ela vai nos dizer se isso é válido ou não. Então vamos lá calcular a área do nosso cateto C ali. Calculando a área do nosso quadrado do cateto C, vamos ter que ela é igual a 9. Então, onde está o nosso C ao quadrado, a gente vai substituir por 9. Repare que esse 9 já é o elevado ao quadrado, então não precisa ter o 2 ali, que já é ao quadrado. A área está dada ao quadrado, certo? E aí a gente vai olhar agora a área do nosso cateto rosinho ali. Olhando a área dele, vai ter que é igual a 4. Então, a gente não está o B, a gente substitui por 4. Então, a gente vai ter 4 mais 9. 4 mais 9, repare que é igual a 13. Então, para que o teorema de Pitágoras seja válido, o nosso quadrado amarelo tem que dar 13. Vamos ver se realmente dá 13. Repare que calculando a sua área, ela vai ser igual a 13. Então, lá onde está o nosso A ao quadrado, a gente substitui por 13 e mais uma vez conseguimos provar que o teorema de Pitágoras é válido. Agora vamos fazer duas observações importantes em relação aos triângulos retângulos. A primeira é que as três primeiras relações métricas são as mais importantes de todas. É a partir delas que vão surgir todas as outras relações. Então vamos relembrar quais são essas três relações métricas aí. A primeira é que b ao quadrado é igual a vezes n. A segunda é que c ao quadrado é igual a vezes n. E a terceira é que h ao quadrado é igual a m vezes n. Então agora a gente vai mostrar isso. Eu vou fazer um exemplo com vocês. Eu vou multiplicar a primeira e a segunda relação para obter uma outra relação. Beleza? Então vamos lá. Fazendo essa multiplicação mesmo a mesmo, a gente vai ter o seguinte, que b ao quadrado vezes c ao quadrado é igual a vezes n vezes a vezes m. Repare que eu tenho a dos dois lados, então eu posso colocar esse a ao quadrado vezes n vezes m. Fazendo isso, eu vou ter b ao quadrado vezes c ao quadrado igual a ao quadrado vezes m vezes n. Só que vamos relembrar uma coisa aqui. A nossa terceira relação diz que h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, onde está m vezes n, eu vou substituir por h ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte,
que b ao quadrado vezes c ao quadrado é igual a ao quadrado vezes h ao quadrado. Como eu tenho todos os membros elevados ao quadrado, eu posso cortar esse quadrado. E eu vou obter o seguinte, que b vezes c é igual a vezes h. Então, temos a relação que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa. Agora vamos ver a nossa segunda observação. Na segunda observação diz o seguinte, num triângulo retângulo, a soma dos inversos dos quadrados dos catetos é igual ao inverso do quadrado da altura relativa à hipotenusa. Então, está falando que se eu pegar o inverso dos meus catetos, vai ser igual ao inverso da altura relativa à hipotenusa, certo? Como que a gente vai provar isso? A gente vai provar isso fazendo a soma mesmo. Então, vamos pegar lá, ó, 1 sobre b ao quadrado mais 1 sobre c ao quadrado. Repare que a gente vai ter que tirar o MMC entre b ao quadrado e c ao quadrado, porque são denominadores diferentes. Tirando esse MMC, a gente vai ter que c ao quadrado mais b ao quadrado é dividido por b ao quadrado vezes c ao quadrado, certo? Então, seguindo aí. Quem é o nosso c ao quadrado mais b ao quadrado? Ele é o nosso a ao quadrado. Então, a gente vai poder fazer essa substituição. A gente vai ficar com o seguinte, que c ao quadrado mais b ao quadrado dividido por b ao quadrado vezes c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes c ao quadrado. Então, vamos fazer uma segunda observação. Quem é o meu b ao quadrado vezes c ao quadrado? Ele vai ser o a ao quadrado vezes o h ao quadrado, certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte, que a ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes h ao quadrado. Só que eu tenho a ao quadrado em cima e a ao quadrado embaixo. Então, eu posso cortar esses dois. Cortando, eu vou ter 1 dividido por h ao quadrado, ou seja, está provado mais uma vez a nossa relação. E agora a gente vai ver a recíproca do Teorema de Pitágoras, certo? Desculpa, primeiro está aí falando, né, que no triângulo retângulo a soma dos inversos dos quadrados catetos é igual ao inverso do quadrado da altura relativa à hipotenusa. Está provado isso. Então agora sim a gente vai falar do recíproco do Teorema de Pitágoras. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai provar agora de uma forma diferente o Teorema de Pitágoras, que é recíproco a ele. Quer dizer, eles são iguais, mas de uma forma diferente de provar. Então vamos lá. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos dois quadrados dos outros dois, então o triângulo é retângulo. Então nós temos a nossa hipótese, que o triângulo ABC é A ao quadrado e é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a nossa hipótese. É a nossa tese, que o triângulo ABC é retângulo. Então vamos ver isso. Seguindo, a gente vai ter aí ó, a figura, onde a gente vai ter que o lado MN é congruente ao lado AB e o nosso lado MP é congruente ao nosso lado AC. Então, é isso que a gente tá mostrando na nossa figura aí, está até demarcado. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem para demonstrar. Agora vamos lá. Então, através disso, eu vou ter que o meu triângulo MNP é retângulo em M. Então, ele vai ser retângulo em M. Então, eu vou ter a seguinte relação. M ao quadrado é igual a N ao quadrado mais P ao quadrado. Como a gente já viu lá no nosso início lá da nossa tese, que a nossa... Vou voltar aqui, ó. Como a gente viu aqui na nossa hipótese. Então, e o triângulo ABC, ele é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a nossa tese que ele é retângulo. Então, a gente está falando aqui agora do nosso triângulo MNP, que ele é retângulo em M, então ele vai ser M ao quadrado igual a N ao quadrado mais P ao quadrado. Então, seguindo essa nossa lógica, a gente tem que N é congruente a B e o P é congruente a C. Então, a gente tem o seguinte, que M ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, fazer a substituição, já que eles são iguais. Fazendo essa substituição, a gente vai ter que o M ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado. Eu tenho o quadrado dos lados, já que eles são iguais, eu posso cortar. Ou seja, M é igual a A. Então, através disso, a gente tem que, pelo caso de semelhança de triângulo lado, 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 o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo MNP,
Como o triângulo MNP é retângulo em M, triângulo ABC é retângulo em A. Então, a gente conseguiu fazer essa demonstração através dessas figuras, certo? E para exercitar um pouco esse material que a gente viu, o Teorema de Pitágoras e tudo mais, a gente vai fazer o exercício 506 do livro Fundamento Elementar da Matemática, que é o qual a gente está estudando. Então, vamos lá. Determine o valor de x nos casos. Aí a gente tem a letra A, B, C e D. Vamos começar pela letra A. A primeira coisa que a gente tem que reparar nessa letra A é que o x quer descobrir a nossa hipotenusa. Então, vamos lembrar o que diz o nosso Teorema de Pitágoras. Diz que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, b é os nossos catetos e a nossa hipotenusa. Eu tenho meus catetos, basta eu substituir no lugar de b e c, que eu vou encontrar a minha hipotenusa. Então, pelo Teorema de Pitágoras, vamos ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Substituindo 3 e 4 que a gente vai ter 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual ao x ao quadrado, que eu quero descobrir. Então, eu vou ter 9 mais 16 igual a x ao quadrado, vou esperar 25. Aí eu tenho a potência de 2, eu vou passar ela para o outro lado como raiz quadrada. Então, x ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 25. Temos que o nosso x é igual ao 5. Agora vamos à nossa letra B. Na nossa letra B, ele quer saber um dos catetos. Mas não tem diferença, a gente vai continuar usando o Teorema de Pitágoras, só que agora a gente vai substituir o x em um dos catetos. Então, nós vamos ter o seguinte, que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter que x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então, a gente vai ter que x ao quadrado mais 25 é igual a 169. Passando 25 negativo para o outro lado, vamos ter que x ao quadrado é igual a 169 menos 25. Logo, o nosso x vai ser igual a raiz de 144, porque tem a potência de 2, a gente vai passar para o outro lado. Logo, o nosso x é igual a 12. Então, esse será o nosso cateto. Agora vamos olhar a letra C. A letra C, a gente também quer um outro cateto. E para a gente descobrir esse cateto, a gente aplica o Teorema de Pitágoras mais uma vez. Então, vamos ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual ao quadrado. Substituindo o que eu tenho, vou ter 3 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Então, vou ter que 9 mais x ao quadrado é igual a 16, x ao quadrado é igual a 16 menos 9, x é igual a raiz de 7. Repare o seguinte, nesse caso a gente não coloca o número, por quê? Porque está dando raiz de 7, a gente deixa a raiz de 7, já que não é uma raiz exata. A gente não precisa chegar a um número aproximado, a gente deixa só a raiz de 7 mesmo. Então, agora vamos ver a nossa letra D. Mais uma vez está querendo um dos catetos. Então, jogando o Teorema de Pitágoras, para ver o que acontece. Jogando o Teorema de Pitágoras, vamos ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Então, nós vamos ter 9 mais x ao quadrado igual a 36. Passando 9 para o outro lado, é negativo. Vamos ter x ao quadrado igual a 36 menos 9. Aí tá, a potência 2 passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vamos ter que x é igual a raiz de 27. Como a raiz de 27 não é exata, a gente deixa para raiz de 27. Então, agora a gente vai ver algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. Então, vamos ver a primeira aplicação, que é na diagonal de um quadrado. Dado o quadrado de lado A, calcular sua diagonal D, sendo ABC o quadrado de lado, aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Então, vamos lá. A gente tem essa figura aí, no qual é o nosso quadrado ABCD, e aí eu tracei uma diagonal, a diagonal desse quadrado. Traçando a diagonal desse quadrado, eu chamei ela de Dzinho. Repare que esse quadrado tem o lado A, como foi nos dito. E aí eu quero saber qual o valor da minha diagonal. Repare então que eu tenho o meu cateto, ou tenho o meu cateto A, não, desculpa, tenho o meu cateto B, o meu cateto C, e tenho a minha hipotenusa A ao quadrado. Então vamos ver o seguinte, quem é a minha hipotenusa nesse caso? Minha hipotenusa será o D da nossa diagonal. E aí a gente tem a fórmula do Teorema de Pitágoras, que é b ao quadrado mais c ao quadrado igual ao quadrado. Então, que é a soma dos quadrados cateto é igual a hipotenusa ao quadrado. Agora vamos fazer a observação aqui.
O meu b ao quadrado, nesse caso, vai ser o a. O meu c ao quadrado vai ser o outro azinho. E o nosso a ao quadrado vai ser o dzinho, certo? Então, basta a gente fazer a substituição. Então, fazendo a substituição, a gente vai ter a ao quadrado mais a ao quadrado, que é igual a d ao quadrado. Como eu tenho a ao quadrado somado com a ao quadrado, eu posso colocar 2a ao quadrado. 2 vezes a ao quadrado. Isso vai ser igual a d ao quadrado. Então, como eu tenho a potência de 2 elevado ao nosso dzinho, que é o que a gente vai descobrir, a gente passa para o outro lado em forma de raiz. Então, a gente vai ficar aqui a nossa diagonal é igual a raiz quadrada de 2 vezes a ao quadrado. Só que como o meu azinho está elevado ao quadrado, eu posso cortar com a potência, então eu vou ter que a diagonal é dada por a vezes raiz de 2. Quem é esse a? Esse a, como a gente pode ver, vou voltar aqui na figura para a gente ver, é um dos nossos lados. Então a gente vai ter que a diagonal de um quadrado é dada pelo lado vezes raiz de 2. Agora a gente vai ver a altura do triângulo equilátero. Então, dado um triângulo equilátero de lado A, calcular essa altura H, sendo ABC um triângulo equilátero de lado A. M é o ponto médio de BC, calculemos AM igual a H, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo AMC. Então, vamos ter o nosso triângulo aí, ABC, e aí a gente faz um corte no meio dele para descobrir a altura dele. Então, agora a gente vai formar um triângulo aí, que vai ser AMC, e repare que um dos lados vai ser o A do nosso triângulo novo, o AMC, o outro vai ser H e o outro vai ser A sobre 2. Aí você pode estar perguntando, professor, mas por que A sobre 2? Porque nós estamos falando de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais. E ali eu estou pegando a metade do triângulo. Então, por isso que é A sobre 2, que está significando a metade do lado do triângulo. Então, agora a gente precisa identificar quem é a nossa hipotenusa, que no caso é o nosso A. Então, A é a nossa hipotenusa. Então, o nosso cateto vai ser o H e vai ser o A sobre 2. Agora, basta a gente fazer a substituição do teorema de Pitágoras. Então, vamos ter que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, substituindo. Vamos ter H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado, que é igual a A ao quadrado. Eu quero descobrir o meu H, então eu vou isolar ele. Então, vamos ficar com H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos A ao quadrado dividido por 4. Repare que ali eu já coloquei o meu A ao quadrado e o meu 2 ao quadrado vai dar o 4. O que eu tenho que fazer agora? Tirar o MMC entre A ao quadrado menos A ao quadrado dividido por 4. Tirando o MMC, eu vou ter que H ao quadrado é igual a 3 vezes A ao quadrado dividido por 4. Eu tenho potência 2, passo para o outro lado em forma de raiz. Então, eu vou ter que 3 A ao quadrado dividido por 4. Na raiz ali, então, raiz quadrada de 3A ao quadrado dividido por 4. O 4 tem raiz exata, assim como A ao quadrado a gente pode cortar. Então, a gente vai ter o seguinte, que A vezes raiz de 3 sobre 2 será a nossa altura, será a altura de um triângulo equilátero. Então, o A, novamente, é nosso lado. Então, a gente vai ter que o lado do triângulo equilátero vezes raiz de 3 dividido por 2 pode ser dada a altura desse triângulo. Então, agora a gente vai ver um pouco da aplicação de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Para isso, a gente vai usar as relações métricas, desculpa, relações métricas não, a gente vai usar as aplicações anteriores. Então, vamos ver o que diz aí. A gente diz que se alfa é a medida de uns ângulos agudos de um triângulo retângulo, podendo ser seno de alfa ser cateto oposto sobre a hipotenusa, sendo, então, no caso, é B sobre A. O cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, C sobre A. E o nosso tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, B sobre C. E agora o que a gente vai fazer é as aplicações. Vamos começar pelo seno, cosseno, tangente de 45. Então, a gente tem o nosso quadrado da aplicação anterior, onde a gente vai calcular o seno de 45 graus. Repare que o seno é B sobre A. Então, o nosso B sobre A vai ser A dividido por A vezes raiz de 2. Então, eu vou cortar o A que eu tenho em cima com o A que eu tenho embaixo. Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 2. Mas eu não posso deixar a raiz no denominador. O que eu faço? Vou multiplicar pela própria raiz do outro lado. Então, multiplicando, eu vou ter 1 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2.
Isso vai ficar igual a raiz de 2 sobre raiz de 4. Raiz de 2, e no final vamos ter raiz de 2 sobre 2. Por que que eu multiplico, por que que eu posso multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2? Porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que 1. Eu multiplicando o número por 1, eu não altero o seu valor, certo? Então, por isso que a gente faz a multiplicação pela raiz. Então, agora vamos ver o quociente de 45. Quociente de 45 é C sobre A. Novamente, vamos ter A dividido por A vezes raiz de 2. A gente vai cortar, vai cair no 1 sobre raiz de 2. A gente vai ter que multiplicar por raiz de 2 de cima e embaixo. Multiplicando, a gente vai ficar por raiz de 2 sobre raiz de 4. No final, vamos ter raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos ver o tangente de 45. Tangente de 45 vai ser B sobre C. No caso, A dividido por A. E A dividido por A vai ser igual a 1. Porque quando eu divido um por ele mesmo, é 1. Agora, vamos ver o seno de 60. Para isso, a gente vai usar agora o triângulo equilátero. Utilizando ele, a gente vai ter que o seno é B sobre A. Então, a gente vai ter que A vezes raiz de 3 sobre 2 dividido por A. Eu tenho A multiplicando em cima e A dividindo embaixo, então eu posso cortá-los. Cortando, eu vou ter que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora vamos ver o cosseno de 60. Cosseno de 60 é C sobre A. Então, eu vou ter A dividido por 2 dividido por A. Aí eu vou ter que fazer uma divisão de fração. O que que eu faço? Eu mantenho a primeira, então A dividido por 2, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ficar 1 dividido por A. Então, eu posso cortar o A que está multiplicando em cima e dividindo embaixo. Então, vou ficar aqui, cosseno de 60 é igual a meio. Vamos à tangente de 60. Tangente de 60 é B sobre C. Então, eu vou ter A vezes raiz de 3 dividido por 2, dividido por A dividido por 2. Eu tenho novamente a divisão de fração. Então, eu mantenho a primeira, A vezes raiz de 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 2 dividido por A. Eu tenho A multiplicando em cima e dividindo embaixo do outro lado, a mesma coisa por 2, eu posso cortar o A e o 2, e vou ficar então que o tangente de 60 é igual a raiz de 3. Agora vamos ver o seno de 30. O seno de 30 é dado por B sobre A. O meu B sobre A vai ser 2 dividido por 2 dividido por A. Então, normalmente eu tenho uma divisão de fração, então eu mantenho a primeira, A sobre 2, multiplico pela inversa da segunda, que é 1 sobre A. Posso cortar os Azinhos, então eu vou ter que seno de 30 é igual a meio. Então vamos cosseno de 30. Seno de 30 é dado por C sobre A. O meu C sobre A vai ser A vezes raiz de 3 dividido por 2, dividido por A. Eu tenho A dividindo embaixo e multiplicando em cima. Eu posso cortar, então eu vou ter que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora vamos ver a tangente de 30. A tangente de 30 é dada por B sobre C. O B sobre C vai ser A dividido por 2, dividido por A vezes raiz de 3 sobre 2. Então, mantém a primeira, já na divisão de fração de novo, que vai ser A dividido por 2 vezes o inverso do segundo, que vai ser 2 vezes A dividido por A vezes raiz de 3. Então, eu vou cortar o A com A, o 2 com 2, então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Não posso ter raiz embaixo, então eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Multiplicando, eu vou ter raiz de 3 dividido por raiz de 9, e eu vou ter raiz de 3 dividido por 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora, para finalizar o nosso conteúdo, a gente vai ver o triângulo pitagórico. O que vem a ser um triângulo pitagórico? Pitagóricos? É o triângulo cujo as suas medidas vão ser dadas por números inteiros. Então, eu vou ter o seguinte, que o meu B vai ser igual a 2 vezes x vezes y, e o meu C vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. E eu tenho que isso vai dar x ao quadrado, vai dar que meu A é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, fazendo aí, eu vou ter A ao quadrado igual a 2 vezes x vezes y ao quadrado mais x ao quadrado menos y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, isso implica que 4 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado mais x à quarta menos 2x ao quadrado vezes y ao quadrado mais y à quarta. Então, é isso aí. Vamos continuar. Então, o meu a ao quadrado vai ser igual a x à quarta mais 2x ao quadrado vezes y ao quadrado mais y à quarta.
Então, eu posso colocar ali o x mais y ao quadrado em evidência. Então, eu tenho que a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Repare que eu tenho quadrado dos dois lados, eu posso cortar. Cortando, eu vou ter que a é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Repare o seguinte, o que a gente fez aí foi a aplicação do Teorema de Pitágoras, que o quadrado do cateto é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, a gente descobre que o nosso lado A vai ser dado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, toda vez que se trata de um triângulo pitagórico, eu vou ter essas formulazinhas aí, que a gente conseguiu provar através do Teorema de Pitágoras, que é válido. E nós temos uma tabelinha, onde essa tabelinha nos dá os valores, de, por exemplo, se meu x for 2 e for 1. Então, eu vou ter que um dos meus catetos vai ser 3, o outro vai ser 4, o outro vai ser 5, através das fórmulas que nós temos. E aí nós podemos notar algumas coisas, que alguns desses vão ser semelhantes. Por exemplo, 3 e 4 e 5 vai ser semelhante ao 6, 8 e 10. E também vão ser semelhantes ao 9, 12 e 15. E também vão ser semelhantes ao 12, 16 e 20. Assim como 5, 12 e 13 são semelhantes a 10, 24 e 26, a 15, 36 e 39, a 20, 48 e 52. E por fim a gente tem que o 8, 15 e 17 são semelhantes a 16, 34, ou 24, 45, 51, 32, 60 e 68. Então esses são os nossos tempos pitagóricos. Encerro aqui minha participação, espero que tenha ficado claro, que tenha ficado a todos. Até uma próxima.